Oi, gente, tudo bem? Ó, hoje eu tô armando o coque, hein? Hoje o papo vai ser um pouco pesado, mas porém necessário para ir pra uma galera aí que tá dizendo que demônio não existe. Então tá precisando dar uma lidinha na Bíblia. Tá aqui na palavra. Tem muitas passagens que falam sobre isso. Amém? E nós somos a nação santa, geração eleita. E quando a gente entra, o demônio tem que sair. Eles não têm outra opção. Amém? Tem que ter medo. Temos que ir para cima. Saquear o inferno. Fomos chamados para isso também. Eles estão nas regiões celestiais. Principados e potestades estão naquele lugar. Eles não estão aqui conosco, exceto que agora que vai começar a palavra. Eu tinha separado aqui algumas passagens, mas vamos lá, vamos para Lucas, então. Lucas 26, 39, vamos lá? Vamos lá, Lucas 8, 26, 39. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz aqui. Se tiver com a sua Bíblia aí, vamos ler. Vamos falar de assuntos importantes. Muito bom falar de amor, do amor de Jesus. Muito bom falar do que Ele faz. Mas temos que falar também de coisas necessárias. Para que nós possamos também saber do que temos autoridade e saber lidar com algumas situações, né? Então, vamos lá, ter conhecimento é tudo, sabedoria. Então, é Lucas 8, tá bom? Versículo 26 ao 39. Versículo 26 até o 39. Vamos ver se eu vou até o 39, vamos lá. A cura de um endemoniado. Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo?" Entrou uma barata voadora aqui e eu tenho que matar ela. E agora ela tá voando. Eu não vou me manifestar. Povo de Deus, não é que tem barata aqui. Eu matei a barata porque eu não sou obrigada. Vou mostrar pra vocês. Espera só um pouquinho. Ó, mortinha, mortinha. Viu? Pode ter medo de barata não, viu? Ela que tem que ter medo de você. Isso serve aí para o nosso vídeo aí. Esse tema de hoje. Então, vamos deixar que nada nos paralise, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, vou voltar para a passagem, tá bom? Vamos lá, vou começar do 26 de novo. Então, Lucas, capítulo 8, do 26, e vamos ver se a gente vai até o 39. Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Legião", respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandassem para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploravam a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu a permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos,
e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado foi curado. Então, todo o povo da região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que os deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Eu tirei essa passagem, eu assisti uma aula que eu recebi, e o professor nessa aula ele foi desmiuçando alguns pontos bíblicos quando ele chega nesse ponto aqui da cura do endemoniado, tá? Então, eu estudo a palavra, eu assisto algumas pregações, algumas aulas, e aí eu trago para você de forma resumida. Então, uma aula que às vezes eu assisto de 1h30, 2 horas, eu vou anotando, depois eu vou aqui e vou deixando mais didático. Às vezes alguém vai assistir esse vídeo, às vezes é uma pessoa nova na fé, assim como eu. Então, às vezes as palavras, elas ficam mais fáceis de entender. Tô tentando deixar mais fácil, eu tô também buscando isso no Senhor, para que Ele me dê o dom da palavra, para que Ele me ensine, para que eu possa transmitir a mensagem para vocês, tá bom? Então, eu vou entrar em um ponto, ele entrou em vários pontos, mas eu vou entrar em um ponto específico que ele disse, então eu vou repetir, tá bom? Não criei nada, não foi o Espírito Santo que falou, eu só vou repetir o que ele disse, tá? Porque eu acho que se falou comigo, comunicou no meu coração, pode comunicar no seu também, tá? Então, os demônios, eles procuram corpos para habitar. A terra é um lugar para humanos morar, e não espíritos vagar. Os demônios na terra é igual a um ser humano, que gostam de coisas ilegais. É nas suas ilegalidades que os demônios agem com legalidade, autorizados por Deus. Aí que tá, esse é o ponto, ó. Aqui ele já tá falando que os demônios, eles procuram corpos para habitar. Em que corpos que demônios habitam? Corpos que dão legalidade, certo? Então, através de vício, através de pornografia, através de ilegalidade, seja ela qual for. Então, se dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, tem uma ilegalidade, tem demônio. Ponto. Se você acredita, se você não acredita, o que a palavra diz é que onde tem ilegalidade, tem demônio. Onde tem coisa errada, tem demônio. Assim, não tá isso de forma clara, essa frase. Mas diz assim, tem coisa errada? Tem gente fazendo coisa errada? Quantas passagens bíblicas nós temos sobre demônios? Por causa de inveja, ira, as mortes. Quantas passagens tem? Não dá para negar que não tem. Em Jó, capítulo 1, versículo 12, deixa eu pegar aqui, diz assim, ó. Deixa eu abrir Jó aqui. Livro de Jó, versículo 1. Capítulo 1, versículo 12. Existe uma conversa entre o Senhor e Satanás, que diz que Satanás quer... Ó, vou ler aqui, ó. Deixa eu
pensar aqui para não ficar muito longo. Mas também não quero ficar lendo só versículo avulso, sabe? Eu acho importante para o raciocínio. Eu vou ler a partir do 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás. Você entende que Satanás estava perambulando? Ele não estava habitando, ele estava perambulando. Ele não estava habitando. Esse foi um ponto que o professor falou na aula. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Isso foi Satanás falando para Deus. Aí o Senhor disse a Satanás, que é o versículo que eu queria chegar, que é o 12. Pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então existiu uma autorização de Deus, entre aspas, para que Satanás tentasse Jó, nas coisas que Jó tinha, não em quem Jó era. Certo? Então, uma coisa é você ter, uma coisa é você ser, certo? Eu tenho um carro, eu sou filha, certo? Ok. Aí, voltando ao ponto, todo lugar que tem algo ilegal, quando tem uma ilegalidade, quando a gente tá na questão da libertação, quando a gente tá buscando o assunto sobre demônios, o que é intercessão? O que é mais falado? Você vai entrar na brecha do outro. Se você vai entrar na brecha do outro, você tem que estar santificado. Você tem que estar sem brecha, sem ilegalidades. Porque na ilegalidade que eu abro, eu dou legalidade para Satanás fazer o que ele quer. Certo? Então, vamos lá. Todo lugar que tem ilegalidade tem demônio. Eu sei que é duro ouvir isso. Vamos lá. Mas, a boa notícia, as boas novas do Evangelho. Adoro. Mas quando Jesus chega, toda a ilegalidade vai embora. Quem quer continuar no erro não suporta a presença de Deus. Ele vai destruir a ilegalidade. Um exemplo aqui. Eu tenho uma empresa X, não tenho, mas se eu tivesse, só que eu sonego imposto. A vida toda. Aí eu deixo de contratar funcionário. Deixa aí sobrecarregados os funcionários aí. Tem problema, mas tô andando de carro zero. Tô sonegando imposto. Tô fazendo muitas coisas erradinho, jeitinho brasileiro. Tá errado. Tem ilegalidade. Então, se tem ilegalidade, tem brecha. Tem demônio. Aí você tem dor. Aí você não dorme. Aí sua vida não vai pra frente. Cai 50 mil na tua conta. Você gasta 50 mil e fica devendo mais 50 mil. Abre falência. Gente, sem brincadeira. Isso não é mentira. Isso não é brincadeira. Isso não é história da carrochinha, não. Não é não. Eu tô falando isso porque eu vivi isso. Eu fiquei a vida inteira com o nome sujo. A vida inteira com o nome sujo. Devendo banco, devendo isso, devendo aquilo. A minha vida financeira é uma escassez. Era, né? Uma escassez. O Senhor veio me moldando, o Senhor veio me tratando. Eu tô falando isso de dinheiro aqui, mas assim, não é sobre o dinheiro, tá? Tô dando um exemplo, porque eu sei que dinheiro é um negócio que a gente fala, todo mundo abre o olhinho e começa a prestar atenção. Mas, eu fui alinhando isso. Fui alinhando isso com o Senhor, fui ajustando, fui pagando minhas contas, paguei tudo que eu devia. Se eu devo alguém aqui, ó, já me sinaliza aqui que eu pago, porque provavelmente deve ter alguém aí de 2002 que eu não paguei. Então, assim, já te peço perdão por isso. Se você tá assistindo esse vídeo, manda ali depois uma mensaginha. Por favor, que eu não quero ficar devendo nada pra ninguém, não. Eu não quero ficar devendo nada pra você e nem pro diabo, tá? Então,
a gente precisa buscar isso, fechar essas brechas, fechar essas ilegalidades que nos deixam numa vida de escassez. Tô falando isso de dinheiro, mas tô falando isso também de vida espiritual, dependência emocional, dor, cansaço. Ninguém gosta de você, você é o espanta-rodinha. Mulher rixosa, homem mal-humorado, violento. Tudo brecha, tudo ilegalidade. Aí tá aqui. Aí vamos falar com os crentes agora. Porque assim, uma coisa é nós falar pros ímpios, umas coisas a gente fala pra quem tá fora. Porque quem tá fora, tá fora. Quem tá em cima do muro, porque assim, tem o céu, tem o inferno e tem o em cima do muro. Você tá em cima do muro, você não decidiu ainda? Então, só pra dizer uma coisa pra tu, não tem em cima do muro, tá? Então, você já tá do lado da concorrência. Tá do ladinho do Sassá. Então, vamos falar pra quem tá dentro da igreja agora, ok? Frequentar a igreja não significa que você está liberto. A minha pastora fala muito sobre isso. Libertação é para crente. Salvação é para quem tá fora. Eu vou evangelizar na praça. Eu vou falar de Jesus para quem tá fora, então eu vou falar de salvação, plano de salvação. Mas para quem tá dentro, eu não tenho mais falar de salvação para você. Eu tenho que falar de libertação. Eu tenho que estudar sobre libertação. Eu tenho que buscar libertação. Porque é pra gente que tá dentro da igreja. Tudo que for ilegal da sua vida, tudo que for ilegal da sua vida, é legalidade para que demônios possam te atormentar. Tudo que for errado como, vamos lá, me amem. Pirataria. Aquela TV lá, 50 mil canais por R$ 39,90 por mês. Compra o aparelho maravilhoso, assiste o que eu quero, o UFC, todos os canais do Telecine, sei lá o que tá rolando na televisão, mas só por R$ 39,90. Gente, pirataria, ilegalidade, tá? Imoralidade sexual, isso daí é praxe, né? Sonegação de imposto, já falei sobre isso. Pornografia, vício, tudo que desagrada a Deus, tá morando junto e não casou, bom, tantas coisas que o crente já sabe, né, gente? Eu só tô dando uns exemplos aqui. Tudo é alimento para morada de demônio, tá bom? Você não desobedece só a lei dos homens, porque pirataria é crime. Você desobedece também a lei de Deus. E você desagrada a Deus, tá? Se você fizer tudo direito... Aí você tem medo de demônio. Eu tenho medo de demônio, porque a gente ouve muito isso. Eu tinha também, tá? Eu também tinha. Depois eu conto testemunho aí, que esse testemunho é bom. Se você fizer tudo direito, organizar sua vidinha, você não vai precisar expulsar demônio da sua casa. Você não vai precisar expulsar demônio da sua vida. Ó, que boa notícia que eu te dei. É só não estar na ilegalidade. É só você fazer tudo direitinho, tá bom? Como a palavra diz, princípios. Seja você quem quebra as ilegalidades da sua casa, da sua geração. Não se corrompa, não minta, não faça se for errado, não faça nada se for errado. Não permita que a sua geração e seus descendentes herde as ilegalidades dos seus antepassados. Você precisa se posicionar e falar aqui não. Vai parar na minha geração. Porque Deus precisa de um corajoso. Então, às vezes, você tá que nem eu aí. É só você na sua casa que é crente. Só você, só. Deus escolheu você. Por algum motivo, que eu não sei qual é, Deus escolheu eu. E você? E aí você olha para sua geração passada, você fala, meu Deus, meu pai roubou, minha mãe roubou, não sei quem fez isso, minha mãe fez aquilo, meu avô fez isso, minha avó fez isso. Você tem que falar que não. Os meus descendentes, os meus filhos, os meus netos, a minha geração não vai passar pelo que eu passei. Aqui não. Você quebra o ciclo. Você renuncia, você pede perdão pelo que eles fizeram, pelo que você sabe o que eles fizeram e pelo que você não sabe, porque tem coisas que você não sabe que eles fizeram.
Por isso que existem esses lugares que nós vamos lá, os retiros, e nós renunciamos, e nós fazemos o que precisa ser feito. Então, você vai quebrando. Aí, para finalizar, o exemplo é José, né? José, fofinho, eu gosto. José é um exemplo. Ele foi honesto, ele foi direito até o fim. Ele ficou responsável pela prisão que colocaram ele lá. Olha isso. E tudo que ele colocava a mão prosperava. Que nós sejamos como José, honestos, íntegros, assim como Jó, assim como outros homens na Bíblia. Que nós busquemos isso todos os dias. Não somos perfeitos, temos as nossas questões, temos as nossas inseguranças, temos as nossas ilegalidades, mas peça para o Senhor abrir os seus olhos. Vai fechando essas brechas. Isso é diário. Renunciar às nossas questões, às nossas ilegalidades, isso é o tempo todo. Então, assim, que você possa buscar isso, assim como eu busco. E busca na palavra. Eu assisti essa aula, achei pertinente compartilhar com vocês. Porque nós precisamos falar de assuntos que às vezes incomoda, exorta, sabe? Às vezes enche o saco, você fala, ai, de novo esse povo falando de demônio. De novo, tem que falar. Porque se a gente se cala, o inferno que fala. Aí o inferno fala na tua casa. Aí o inferno fala pro teu filho. Aí o inferno fica falando, fica gritando, enquanto você tá calado. Não quer... esse assunto eu não quero falar. Não, a gente tem que falar de todos os assuntos. Todos os assuntos. Por mais que ele que dói, por mais que a gente não acredite que o Senhor possa tirar a incredulidade do seu coração para isso. Porque como eu dei um testemunho num vídeo anterior, só quem já viu o demônio, já sentiu o cheiro de urina, porque demônio é territorialista, só quem já ouviu, só quem já teve essas experiências pode falar. Que se você ainda não teve, eu não vou desejar pra você ter, deveria, né, desejar pra você ter uma experiência com demônio. Um soninho, um cheirinho de xixi, onde tá tudo bem limpinho, pra você crer nisso. Creia, a palavra do Senhor diz. Satanás foi tentar Jesus no deserto, gente. Como assim? Demônio não existe? Eu recebi uma mensagem, eu recebi uma mensagem, a pessoa comentou no meu vídeo, disse que ela acredita em Jesus, ela não acredita em demônio. Eu não respondi, peço perdão por isso, eu não vou responder. Porque tá na palavra. Eu não vou ficar debatendo aqui na rede social, eu não vou ficar debatendo aqui uma coisa que tá na palavra. Até porque eu não tô aqui pra isso. Agora, falar pra mim que demônio não existe, desculpa. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, porque demônio existe. E ele foi tentar Jesus no deserto. Na identidade de Jesus, em quem Jesus era. É só ler. Tá em Mateus. Tá bom? Deus te abençoe.